PC que vai rodar tudo no Full HD por menos de 4.000. É possível? Deixa eu te mostrar uma opção muito top. Antes de tudo, já deixa o seu like, se inscreve no canal que a gente sempre vai trazer um conteúdo bem legal para você. E se o seu orçamento é menor ou maior, só dizer nos comentários que a gente também pode fazer um vídeo especialmente para você, beleza? Então, já temos aqui as peças que a gente vai usar no setup físico aqui e eu vou montar uma opção equivalente a essa no nosso site, depois que eu te mostrar qual peça que a gente vai usar de cada uma aqui, beleza? Então, por primeiro, o cérebro do computador, que é o processador que a gente vai usar, o Ryzen 5 5500, um processador mais mediano ali, mais um custo-benefício absurdo. Ele é um processador 6 cores, 12 threads, ele já tá aqui no ladinho, bem legal, e ele já acompanha o Cooler Wave Stealth, então ele já vem ali certinho, a gente não vai escolher um cooler, como a gente tá economizando e não é um processador que vai puxar muito, principalmente se você não for fazer um overclock, ele já é uma belíssima opção. Já de placa-mãe, a gente tem aqui uma B450 Aorus M 10 GB, mas não é exatamente esse modelo que a gente vai usar na nossa build no site. Mas a gente vai usar uma B550 que tem um chipset um pouquinho melhor. Esse modelo aqui, o que a gente pode falar dele? É um modelo muito bom, porque ele já tem um M2, uma entrada M2 com proteção, e é uma placa MTX que mesmo assim tem 4 slots de memória RAM. E é uma placa bem completa em questão de I/O também, com a quantidade de USBs que tem nela. Mas quando eu for no site ali mostrar para vocês, você vai ver que a opção que a gente escolheu também é muito boa. E agora de placa de vídeo a gente vai com a RX 6600, a gente tá com esse modelo aqui da Power Color, um modelo bem legalzinho. E a 6600, por que ela é boa? É um modelo de 8 GB, então ela tem uma quantidade de VRAM boa, principalmente para o que ela quer e principalmente para você que vai jogar no Full HD. Não é uma placa que você vai precisar de muito mais disso de VRAM, principalmente para jogar no Full HD, e é exatamente isso que ela diz aqui, Full HD. Dá para você jogar algumas coisas no Quad HD, mas essa placa eu recomendo muito para você jogar no 1080p mesmo. De memória a gente vai com dois pentes de 8 GB cada um, 3.200 MHz no total. Tem aqui os modelos Kingston Super Frame, que tem um CL16, então é um CL, uma latência bem baixa, a latência padrão ali, uma latência boa para o 3.200 MHz e vai satisfazer sem problema nenhum o nosso Ryzen 5500, e é uma memória que continua sendo muito boa. E para armazenamento a gente já vai direto para SSD NVMe, um SSD NV2 da Kingston, esse modelo de 500 GB, que já é mais que o suficiente para você colocar seu sistema operacional, seus programas e alguns jogos. Mas mais para frente você pode pegar um SSD maior ou até mesmo ali o SSD 2.5 polegadas, que é uma conexão SATA 3. Mas por hora esse daqui já vai te satisfazer sem problema nenhum, principalmente porque ele tem uma leitura de 3.500 MB por segundo e uma gravação de 2.100 MB por segundo, que é mais do que necessário para o seu sistema operacional. Você aumentando isso, pegando algo de 4, 5.000 MB por segundo de leitura, já não vai fazer um impacto tão grande no seu desempenho, beleza? E por último, a gente vai com o Montec X2 Mesh, um gabinete muito top, que já vem instalado 3 fãs Rainbow e vidro temperado, cara, um gabinete bem bonitão mesmo. E é aquele, cara, qualidade Montec, vocês sabem que Montec tem um preço muito bom, principalmente porque elas oferecem, que é muita coisa. Então, gabinetão completo, com o PSU cover aqui, então você consegue separar, não vai ficar mostrando seus cabos feios e é um gabinetão bem bonito também. Então, com um PC desse, você pode esperar um desempenho muito bom no Full HD, principalmente em jogos competitivos, porque o Ryzen 5 5500 é um processador 6 cores, 12 threads, você não vai ter problema de desempenho no Valorant, no CSGO, em outros jogos que são mais pesados para o seu processador, beleza? E a RX 6600 é uma placa de vídeo muito boa, é uma placa de vídeo da penúltima geração da AMD e é uma placa que despencou o preço e agora você consegue achar ela por menos de 1.400. Então tá valendo muito a pena esse monstro aqui. Bem, agora vou montar para você uma configuração equivalente a essa no site. Vai mudar o modelo da placa-mãe, vai mudar o modelo da placa de vídeo, mas vocês vão ver que é uma configuração bem pau a pau com essa daqui que eu acabei de mostrar para vocês. O processador e a placa de vídeo vai continuar sendo RX 6600, só que a gente vai para outro modelo, fonte também, vamos para outro modelo. O que vai continuar é esse gabinetão top aqui, o processador e o SSD. O resto a gente vai fazer algumas mudanças para você poder economizar um tanto e ainda ter um bom desempenho. Então, de processador a gente vai com o Ryzen 5 5500, um processador 4.2 GHz no turbo, 6 cores, 12 threads, e ele já vem com o Cooler Wave Stealth, que é mais que o suficiente
para o nosso setup de hoje. Lembrando que ele está com pressão top de 699 e é um processador que vai te durar sem problema nenhum muitos anos, porque é um processador 6 cores, 12 threads com boas velocidades. Se você não for fazer algo que vai ser mais pesado para o seu processador, não tem muita razão para você mudar dessa máquina aqui. De placa-mãe a gente vai com essa B550 da Gigabyte, então a gente subiu da B450 para B550. Esse modelo também tem 4 slots de memória RAM, mas uma coisa que esse modelo tem que o outro não tinha é que esse tem 2 slots de M2. Então, a gente vai colocar ali, né, o SSD de 500 e se você mais pra frente quer colocar mais armazenamento, você não vai precisar colocar um SSD de 2.5 polegadas ou um HD, você vai ter espaço para colocar mais um SSD M2 ali na sua máquina. Então, você já vai ter uma performance bem boa e o bom dessa placa-mãe que ela tem ali uma boa quantidade de I/O, 8 portas USB, 4 delas sendo USB tipo 3, e então é uma placa-mãe muito boa e tá com preço muito bom, principalmente para uma placa-mãe com um chipset B550 de uma marca tão boa quanto a Gigabyte. Agora de memória a gente vai com 2 pentes da Netac Shadow 2, cada um deles 8 GB, 3200 MHz, com latência de 16 também, como a da Kingston que a gente mostrou mais cedo. E esse modelo aqui é um modelo bem bonito, um modelo bem branco, bem legal, e tá saindo por um preço top de R$120 cada um dos pentes. A gente lembrando que a gente vai com 2 para fazer aquele dual channel que a gente recomenda sempre para você que vai montar um PC game e que você quer jogar e fazer outras coisas também ao mesmo tempo. De placa de vídeo a gente vai com esse modelo da ASRock RX 6600, 8 GB GDDR6, tudo é aquela mesma coisa que eu falei do modelo que eu mostrei mais cedo, e é um modelo muito top que você vai rodar basicamente o que você quiser no Full HD. Lembrando, obviamente, tem alguns jogos que você vai ter que baixar, principalmente jogos mais mal otimizados, como um The Last of Us, um Cyberpunk, ou Cyberpunk antigo, na verdade. Você vai precisar abaixar um pouquinho das configurações, mas no 1080p acima de 60 FPS você basicamente vai conseguir qualquer jogo. Como eu já mostrei para vocês, a gente vai com Kingston NV2, 500 GB, leitura 13500, gravação 2100, um SSD que vai te durar um bom tempo, e um SSD com um armazenamento não tão grande, não é um 1 TB, não são 2 TB, mas 500 GB já tá ótimo para o seu sistema operacional e alguns jogos. E mais para frente, ou até mesmo agora que você vai ver o preço total dessa configuração, já vale a pena você comprar com SSD de 1 TB no lugar desse daqui. E de fonte a gente vai com esse modelo da Gigabyte de 550 watts, ela é 80 Plus Bronze, ela infelizmente não é semi-modular ou full modular, mas mesmo assim é uma fonte que vai durar um bom tempo e é uma fonte bem completa, que vai ter ali tudo que você precisa, e principalmente 550 watts é mais que o suficiente para uma RX 6600 e para um Ryzen 5 5500, beleza? E esse monstro de gabinete que está aqui no meu lado é o Montec X2 Mesh, ele vem com 3 fãs Rainbow e está com pressão top de 179,90. E, cara, é um gabinete que vai caber muita coisa ali nele. Como vocês podem ver aqui, a gente tem alguns vídeos ali para você ver sobre esses gabinetes especificamente, mas aqui a gente também consegue ver que ele aguenta 2 fãs na frente, um traseiro, isso é o que ele já vem, e ele tem ali o suporte para 2 na frente de 140, 2 no topo de 120 e um na traseira de 120 também, fora o radiador na traseira de 120 mm. E também, ela também consegue ali, ele segura uma placa-mãe ATX, Micro ATX ou Mini ITX sem problema nenhum também. E como vocês podem ver, a gente pode vir aqui e trocar para o NV2 de 1 TB, que ainda assim vai te dar 3.976, vai ficar abaixo dos 4K por uma pressão top e para você colocar os seus jogos em um SSD M2, que principalmente agora, como jogos como Starfield e Cyberpunk 2077, a DLC Phantom Liberty, eles já vão sair com recomendação para você colocar o seu jogo em um SSD, beleza? Agora eu vou mostrar para você como que esse PCzão vai se sair em alguns jogos, beleza? Bora lá! Começando então no Valorant, que acaba sendo um jogo mais leve para sua placa de vídeo e um pouquinho mais pesado para o seu processador, testamos no 1080p na configuração High e deu uma média de 214 FPS, super jogável, principalmente que é um jogo competitivo, que é um jogo que você quer que rode super bem para você não ter nenhum problema e você ter ali, colocar um monitor de 144, 165 Hz que te ajuda demais quando você for jogar esse jogão. E agora, para vocês que curtem GTA V, GTA RP ou 5M, temos ali o 1080p no Very High, no bem alto, né? Com as configurações gráficas bem avançadas ali, deu uma média de 76 FPS e é super jogável para um jogo que é mais
casual, que é um jogo que você vai estar ali mais de boa, você não precisa de altos FPS e você precisa ter um jogo bonitinho também, né? Então o GTA V vai rodar sem problema nenhum. Agora sim temos um desafio um pouquinho maior, que é o Cyberpunk 2077. Testamos no 1080p Ultra e deu uma média de 57 FPS. Então super jogável, isso com FSR desligado e também o Ray Tracing desligado. Cara, super jogável, você consegue jogar sem problemas de boa, principalmente como é um jogo casual, um jogo single player, que você não precisa de altos FPS, você não precisa de tempos de resposta exageradamente baixos, e é um jogo que você consegue rodar de boa nessa configuração sem se estressar. Agora voltando para o lado competitivo, temos CSGO no 1080p na configuração alta com uma média de 197 FPS, outro jogo que você precisa de altos FPS, precisa de um tempo de resposta bem pequeno, e aí temos aí um FPS muito bom para você jogar sem problema nenhum, e é uma configuração que não vai ficar te faltando ali nem no processador, nem na placa de vídeo. E para finalizar também temos o COD Warzone rodando no 1080p na configuração alta e uma média de 136 FPS, então vocês já sabem, super jogável, principalmente que esse também é um jogo mais competitivo, mas ainda assim é um jogo um pouquinho mais pesadinho e você não vai ter problema na hora de jogar COD Warzone. Em conclusão, você pode ver que esse PCzão vai rodar basicamente tudo que você quiser no 1080p sem problemas nenhum, e é um PCzão muito top que te dá muita possibilidade de pegar uma placa de vídeo melhor mais pra frente. Você consegue sem problema nenhum no Ryzen 5500 pegar ali uma 4070 mais pra frente sem problema nenhum e começar a jogar no Quad HD. E aí, curtiu essa configuração? Quer que a gente mostre outras configurações aqui pra você? Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa o seu like e se inscreve no canal. Até a próxima!